Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Eis a pergunta: para onde iremos nós no contexto atual em que vivemos? Eis a pergunta, antiga, né? Talvez contemporânea. De onde eu vim, aonde estou e para onde vou? E para onde iremos nós? No contexto atual. Mas por que tal pergunta? Por que tal pergunta? A pergunta é por causa da incerteza que há nas instituições. Eu tive um amigo que já faleceu, que ele dizia o seguinte: ele era um líder da igreja. Ele dizia o seguinte: ele dizia, o mundo confiou, isso há 20 anos atrás, ele dizia, o mundo confiou por muito tempo nas forças armadas, no exército, na polícia. Falhando este grupo, o mundo passou a confiar nos políticos. Falhando os políticos, o mundo passou a confiar na igreja. Mas a igreja também falhou e continua falhando. Eu quero colocar ponto por ponto. As forças armadas, a polícia, o exército, sempre passaram aquela imagem de que estão ali para nos defender, para nos ajudar, para serem um grupo de patriotas. Eles ganham dinheiro público, eles vivem de impostos, pago pelo contribuinte. Mas as grandes tragédias, os grandes holocaustos, os grandes genocídios foram provocados por eles. Porque quando os grupos se tornam grupos hegemônicos, se tornam paramilitares e têm o monopólio das armas na mão, aquele que não tem se torna uma vítima. Cria-se dois grupos. Quem tem arma e quem não tem arma. Mas isso não é um problema de direita, de extrema direita, ou de esquerda, ou de extrema esquerda. Isso é um problema de todos os grupos. O Hitler era socialista. O Hitler era socialista.
Mas ele achou-se no direito que poderia matar os ricos, no caso os judeus, e depois, na sua sede de vingança, começou a matar os pobres, junto com suas quintas colunas, ao qual ele denominou os nazistas que o seguiram, e as quintas colunas. Quem não se lembra da Armínia, o segundo genocídio da história, que 1200, lá em 1200, depois de Cristo, os turcos invadem a Armínia e destrói um país inteiro, inclusive crucificando crianças de 12, de 13 anos, meninas e meninos pendurados em cruzes, porque eles tinham o monopólio do poder, eles tinham o monopólio das armas. E eles eram também um pouco dogmáticos, dado que eles invadiram a Armínia sob o pretexto de que eles estavam sobre Terra Santa. Ali havia o Monte Ararat, e que segundo os turcos eram deles. E ali sobre o Monte Ararat estava a Arca de Noé. Então, por causa da Arca de Noé, que segundo eles, em 1200 depois de Cristo, olha que a história do dilúvio é antiga. Mas lá no Monte Ararat, assentada estava a Arca de Noé, que fez com que eles invadissem a Armínia e, por causa de um pedaço de terra, matassem 1.200.000 pessoas. 200.000 pessoas. O segundo maior genocídio da história. Então, os grupos paramilitares, quem não lembra da UNITA, quem não lembra do Boko Haram, que decapitava pessoas lá na Síria, próximo ao Tigre, Rio Tigre, próximo ao Golfo Pérsico, decapitavam pessoas. Porque, segundo eles, o mar iria se transformar em sangue. Então eles já queriam adiantar uma profecia bíblica, cortando a cabeça de cristãos para que o mar, as ondas do mar ficassem vermelhas. Aliás, havia um brasileiro entre eles que sofreu uma lavagem cerebral e apontava uma espada, um punhal para o Ocidente e dizia: isso aqui é para vocês, com um pano na cabeça, com máscaras, isso aqui é para vocês. Não venham à nossa terra. E praticando o maior tipo de barbaridade em nome de um governo, em nome
de sei lá o quê. Então, as forças paramilitares, os exércitos, a polícia, têm falhado ao longo dos anos. Aqueles que eram para nos defender acabam usando o dinheiro público que eles ganham para destruir a humanidade. E aí, saindo da área militar, passamos a confiar nos políticos. Passando a confiar nos políticos. Mas os políticos vão se juntando, vão formando um bloco hegemônico que passam a visar exclusivamente eles mesmos. Quando, na etimologia, a política significa a arte de governar a cidade, ou a polis. A polis. Isso vem lá da época de Platão e de Sócrates, que diziam: temos que também cuidar não só da república, mas temos que cuidar da democracia, temos que cuidar do povo, temos que cuidar da polis, temos que deixar o povo falar. Mas eles não deixam. Formam os seus blocos, formam os seus centrões da vida e ali passam a corroer a república e, consequentemente, a democracia. Passam, em vez de cuidar da cidade, eles passam a destruir a cidade. Eles passam a tirar o sustento da cidade em causa própria. Eles aumentam os seus salários e deixam o povo morrer de fome. Eles têm lindas mansões. Muitas vezes o cara começa como líder comunitário, daqui a pouco ele é um vereador e daqui a pouco ele tem 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Incompatível com aquilo que ele ganha. Ou seja, aquele que nunca trabalhou de nada, nunca estudou, nunca fez nada na vida, se candidata e passa a combater aqueles que o elegeram. Em vez dele ser um empregado do povo, o povo é que passa a ser o empregado deles. Na nossa democracia representativa, eles deveriam nos representar e deveriam liberar recursos urgentemente, assim como em alguns países é feito. Por exemplo, no Japão, se um buraco abre na estrada, um buraco não, uma cratera, eles consertam em 2 dias e ainda pede desculpa. Mas não é assim no mundo todo.
no mundo todo, há uma corrente maligna de políticos, bandidos e ladrões. A maioria absoluta, 90%, são bandidos, ladrões que querem se dar bem na vida e roubar o dinheiro do povo. Não querem trabalhar, querem apenas enriquecerem através das falcatruas e da malandragem. É isso que acontece. Quando eu era um jovem, 18 anos, completei 18 anos e comecei a votar, eu ia lá, pegava um papelzinho e votava. Não procurava saber. Durante 20 anos eu fiz isso. Com 15 anos, há 15 anos atrás, eu resolvi me filiar a um centro comunitário. E ali eu comecei a ver a roubalheira. Isso eu estou dizendo de um centro comunitário, onde o líder comunitário vivia como um deputado. E onde o deputado vive como um senador. E onde o vereador vive como um deputado federal. Ou talvez até como presidente da República. Então, os políticos também falharam. Os políticos falharam também na sua missão. E quem sobrou? Eu disse, olha, meu amigo dizia, o povo confia nas Forças Armadas. Elas falharam. O povo confiou nos políticos. Eles falharam. E o último nível, a igreja. Não o caminho, porque a verdadeira igreja, a igreja de Jesus, é chamada a igreja do caminho. Eu estou falando do termo eclésia, a segunda explicação para esse termo. Porque existe eclésia, uma denominação religiosa, e existe a eclésia, o corpo de Cristo. Aquele que, quando nós celebramos a ceia e nós comungamos e colocamos o pão, nós dizemos, esse é o corpo de Cristo. Mas a igreja se tornou uma espécie de cabide de emprego, onde seminaristas passaram a almejar melhores alhudes. Não se faz mais o evangelismo por uma vocação. Se faz o evangelismo por uma ganância. Já quando eu era seminarista, com 21 anos, eu tenho 56, ali nós ouvíamos os seminaristas, numa sala de 30, nós dizíamos assim, perguntavam para a gente, quando você for um pastor, for um líder, o que você quer ser? Aí eu dizia, olha, onde Deus me mandar, eu irei. Se for uma igrejinha lá na periferia, eu estarei ali. Porque eu estou me preparando, embora eu paguei todo o meu curso, mas eu não estou me preparando para ganhar dinheiro, estou me preparando para evangelizar, porque eu tenho uma vocação.
Mas ali havia aluno que dizia o seguinte: não, eu só serei pastor se eu tiver um carro zero à minha disposição, se eu tiver uma casa pastoral ou episcopal e se eu tiver uma grande igreja. Ele já estava corrompido na mente. Ele já achava que a igreja era fonte de lucro. E, na verdade, o apóstolo Paulo disse que a igreja é fonte de lucro. O lucro com contentamento. Ou seja, todo aquele que está inserido como obreiro da seara, da igreja, não vai faltar nada, porque quem cuida dele é Deus, porque ele é um levita, ramificação da tribo de Levi, lá de Arão, que não tinha nenhuma herança, mas quem cuidava deles era o Senhor. Mas esses não querem ser cuidados pelo Senhor, eles querem ser cuidados pela igreja. E neste caminho, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, muitos se transpassaram a si mesmo. Quando ele diz assim: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos transpassaram a sua fé. Quer dizer, enfiaram uma espada dentro de si. Não é o amor ao dinheiro. E não é o dinheiro. É o amor do dinheiro. Porque quando se fala do dinheiro, diz que ele se tornou um Deus para a pessoa. E Jesus diz: você não pode servir a duas correntes. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E quem é Mamon, senão o Deus da luxúria e da riqueza? E muitos estão preocupados. Em Lucas 12:31, Jesus também diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo é acréscimo, mas o reino de Deus está em primeiro lugar. Mas a igreja foi se aprofundando, foi se envolvendo em uma teologia de prosperidade, em uma teologia de ganho fácil, de uma teologia de ganância, e alguns até mataram por isso. Eu sei de uma história de quando eu era mais jovem, havia uma denominação chamada Milagre na Hora, aqui em Vitória. E ali havia um pastor que os seus pais haviam morrido e tinham deixado uma herança para o pastor, que tinha um irmão paralítico que andava de cadeira de roda. E ele tinha uma igreja chamada Milagre na Hora. Olha só, se o seu irmão era paralítico e a igreja era Milagre na Hora, então a denominação Milagre na Hora, então deveria se levar o irmão dele e aconteceu o milagre na hora. Porque o nome era esse. Mas eu não entro nessa questão. Esse não é o mérito da questão. A questão foi o que ele fez. Ele, com a ganância pela herança que eles haviam herdado, matou o irmão, que era cadeirante.
e enterrou no quintal da casa dele. E nós que éramos evangélicos, como passava na rua, principalmente quem era líder, todo mundo olhava a gente com ira, fazendo a comparação, porque aquele homem foi preso. Ele estava lá na igreja, depois que enterrou o irmão no quintal, ele estava na igreja pregando, friamente, de repente, chega a polícia com uma ordem de prisão, invade a igreja e algema ele. Ele pede para botar a Bíblia para tampar as algemas, de vergonha, e leva ele em pleno culto. Não foi porque ele estava pregando, foi porque ele havia matado o próprio irmão paralítico e ocultado o cadáver dentro de um quintal, por ganância. E nós temos visto várias aberrações nesses quase 40 anos. Eu tenho falado: Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, porque nós estamos no meio de lobos. Lobos com peles de ovelhas. São lobos mentirosos. São lobos gulosos. Que semelhante os grupos paramilitares, semelhante aos políticos, e que semelhante a todos, falharam na sua missão. Mas nós vamos parar por isso? Não, porque nós temos o bom professor e temos o mau professor. Isso eu ouvi na pregação de um pastor, que ele dizia: olha, nós temos dois tipos de professores, o bom e o mau. Com o bom, a gente aprende a ser bom. Com o mau professor, a gente aprende a não ser mal, como ele é. E esse pastor dizia que quando ele foi para a igreja, ele tinha ali um pastor que ele era tão caloteiro que era inacreditável o que ele fazia. Se tinha uma pessoa que tinha um imóvel que valia 200 mil, e essa pessoa estava com um problema de saúde, ou um filho doente, ele ia lá e oferecia 5, 10 mil, porque sabia da desgraça que aquele homem estava enfrentando. Se aproveitava da miséria dos outros para comprar. Se o carro do outro valia 20, mas ele estava enfrentando um problema com o filho, com uma esposa doente, ele ia lá, em vez de ajudar aquela pessoa, ele oferecia 2 mil no carro dele, porque sabia que ele precisava. E o pastor, o jovem, observava aquilo. Falava: meu Deus, como ele consegue fazer isso? Se o que Jesus ensinou foi diferente. E ele dizia consigo mesmo: quando eu for um pastor, eu não vou fazer igual a ele. Ele aprendeu que com o mau pastor, a não ser mau igual ele. Com o bom a gente aprende a ser bom. Com o mal a gente aprende, é o mau professor, a gente aprende a não ser mal como ele. A gente tira lições.
Esse mesmo pastor conta que ele foi trabalhar com o patrão. Seu primeiro emprego. O patrão também era um caloteiro, que vivia passando a perna nos outros. E ele, ali, no meio daquela situação, muitas vezes recebia um telefonema, ele dizia que não estava. Ó, fala aí que eu não estou. E ele ficava num bico de sinuca. E ele aprendeu, ele é um mau patrão. E eu não posso ser mau como ele. Quando eu for um patrão, eu quero ser bom. Não quero ser mau. Então, gente, baseado em tudo que eu falei, com relação à igreja, nem tudo está perdido. Nós devemos, como disse um pastor amigo, eu, pastor João Batista, devemos ter dois bolsos. Um bolso bom e um bolso furado. Ele dizia no púlpito da igreja metodista. Ele dizia: as coisas boas você coloca no bolso bom. O que não presta, você coloca no bolso furado para ir embora. Então, gente, o que nós estamos vivendo com relação às instituições hegemônicas que deveriam nos representar e deveriam nos dar o exemplo, nós temos que colocar no bolso furado e deixar que vá embora. De preferência botar na latrina e puxar a descarga, para que toda essa imundícia vá embora. E que Deus levante profetas, eu sei que há, mas estão ocultos. Profetas verdadeiros, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas honestas, para que, pelo menos, nós tenhamos a esperança de dizer: bom, eis ali um homem bom. Eis ali um homem bom. Porque do jeito que estamos vivendo, está difícil discernir. É isso, gente. Que a nossa mensagem sirva de reflexão. Você está sendo o bom homem ou você está sendo o mau homem? Você está sendo a boa mulher ou a má mulher? Você está sendo o bom jovem ou o mau jovem? Reflita nisso. Entra no meu canal, Visão Geral, #Bispo Ronaldo. No Bispo Ronaldo, lá no Telegram. Compartilha. Porque nós precisamos de uma revolução. A revolução do bem. Que o grande filósofo, missionário, chamado Irmão André, que escreveu Não há portas fechadas, chamava de pressão pelo bem. Fique na paz.